A gente... Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje nós vamos ter o privilégio de falarmos com o Dr. Ocey num mês tão importante na conscientização
sobre um tema que ainda causa muito desconforto entre os homens, que é o câncer de próstata. Então, hoje nós vamos ter uma conversa sobre o que é o câncer de próstata, sobre essa doença que acomete tanto os homens e que causa tanto pânico nos homens. Então, eu gostaria de apresentar a todos vocês o Dr. Osei Aquamoa Júnior. Dr. Osei, ele é urologista e cirurgião robótico, fellow em cirurgia minimamente invasiva pela Universidade por Cleveland Clinic USA, certificação em cirurgia robótica em Atlanta, também nos Estados Unidos, coordenador do setor de urologia da unidade avançada do Grupo Santa e também coordenador do setor de urologia, o HSF Grupo Cora, urologista da rede STAR do Grupo DOR. Doutor Osei, sejam bem-vindos. A palavra agora é com o senhor. Coordenador do setor de urologia. Doutora, muito obrigado. Eu começo minha fala agradecendo pelo convite. Um agradecimento especial pela senhora por ter me participado do processo do meu convite, pela gestão que a senhora tem feito. Um agradecimento especial também ao doutor Tamura e a todo mundo que está envolvido nesse nosso pequeno evento de hoje, tão importante, tão relevante, não só para o nosso conselho, para a nossa sociedade, e como título de informação também para além do campo e dos limites da medicina, né? Em que sentido? Né? O câncer de próstata é uma doença muito prevalente, é uma doença que vai acometer 1 a cada 5 homens, é uma doença em que, segundo o próprio INCA, existe uma estimativa nesse ano agora de 2021, 2022, de 65 a 70 mil novos casos no ano aqui no Brasil. Então, é uma doença de números grandes, de números importantes, e uma doença cujo diagnóstico e o tratamento estão bem estabelecidos, né? É uma doença e uma estrutura e um órgão que é carregado de muito estigma na população masculina. E então, quando a gente começa a discutir sobre câncer de próstata e a temática do mês de novembro, na verdade, a gente está discutindo a saúde masculina, né? É um momento do ano, né, que a gente se coloca oportuno para puxar o homem para um cuidado para a saúde, não só com a próstata, mas um cuidado global com a saúde. E esse é o nosso papel da urologia, né? Eu volto aos dados e eu gosto sempre de reforçar que a expectativa de vida da mulher brasileira é de 7,8 anos maior do que a de nós homens. Isso tem um motivo claro, né? E o motivo disso é o cuidado com a saúde, claro. É um momento do ano, né, que a gente se coloca oportuno para puxar o homem para um cuidado para a saúde, não só com a próstata, mas um cuidado global com a saúde. E esse é o nosso papel da urologia, né? Eu volto aos dados e eu gosto sempre de reforçar que a expectativa de vida da mulher brasileira é de 7. Eu acho que teve uma pequena queda de conexão. Alô? Isso tem um motivo. Alô? Pode continuar, doutor. Estou te ouvindo. Claro. Tudo bem. Desculpe. Tranquilo. Então, tudo Pode bem. continuar a fala do senhor, que ao vivo é assim, doutor. Não se preocupe. O doutor hoje está nos prestigiando, ele está fora do Brasil, mas devido à relevância desse assunto, ele aceitou nosso convite, mesmo estando de férias, de contribuir nesse mês tão especial que é o Novembro Azul. Então, doutor, pode ficar tranquilo, continue, que a fala é toda do senhor. Sem problema, muito obrigado. E como eu estava dizendo, né, obrigado. Eu estou em Londres, então estou com um fuso um pouquinho diferente de vocês, mas eu sempre estou à disposição para conversar e acrescentar e contribuir. Aceitou nosso convite, mesmo estando de férias, de contribuir nesse mês tão especial que é o Novembro Azul. Então, doutor, pode ficar tranquilo, continue, que a fala é toda do senhor.
Sem problema, muito obrigado. E como eu estava dizendo, né, obrigado. Eu estou em Londres, então estou confuso um pouquinho diferente de vocês, mas eu sempre estou à disposição para conversar e acrescentar e contribuir. Mesmo estando de férias, de contribuir nesse mês tão especial que é o Novembro Azul. Então, doutor, pode ficar tranquilo, continue, que a fala é toda do senhor. Sem problema, muito obrigado. E como eu estava dizendo, né, obrigado. Eu estou em Londres, então estou confuso um pouquinho diferente de vocês, mas eu sempre estou à disposição para conversar e acrescentar e contribuir. Mesmo estando de férias, de contribuir nesse mês tão especial que é o Novembro Azul. Então, doutor, pode ficar tranquilo, continue, que a fala é toda do senhor. Sem problema, muito obrigado. E como eu estava dizendo, né, obrigado. Eu estou em Londres, então estou confuso um pouquinho diferente de vocês, mas eu sempre estou à disposição para conversar e acrescentar e contribuir. Basicamente, né? Produzir parte daquele conteúdo que se mistura com o conteúdo que vem dos testículos e gera aquele líquido que é capaz de trazer a fertilização. Então, uma coisa que é importante, né, que a gente já pincela lá para o final, que é referente ao tratamento, quando a gente fala de tratamento do câncer de próstata, especialmente tratamento cirúrgico, a gente está falando de alguma coisa que vai acabar alterando a função da ejaculação, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, um ponto de confunditório que muitas pessoas também têm dúvidas é quando se discute proctologia, urologia. A gente da urologia, a gente cuida da próstata, então o objetivo nosso do toque retal é o objetivo de palpar a estrutura relacionada à próstata, né? A gente da urologia não tem aquele objetivo de discutir sobre hemorroida, discutir sobre fissuras anais, isso é um campo do pessoal da proctologia, né? Agora, claro, como médico, a gente é capaz de fazer uma análise inicial e orientar ou direcionar o encaminhamento. Dito isso, a gente parte para as doenças da próstata, como eu estava falando. A próstata é alvo de doenças de natureza benigna e natureza maligna, né? A gente, graças a Deus, 85% das doenças que acometem a próstata são doenças de natureza benigna. Então, a gente está discutindo os processos inflamatórios, os processos infecciosos. 15% desses problemas da próstata relacionados aos tumores, que é o nosso foco de hoje, que é o câncer de próstata, né? Então, esse é um outro dado importante, porque muitas das vezes os homens ficam preocupados com o aumento de PSA, com sintomas miccionais, e, na verdade, a gente precisa tranquilizar, em termos de saúde masculina, que a maioria das vezes isso são causas de doenças relacionadas a causas benignas. Qual que é o contraponto dessa história? 90% dos pacientes que têm câncer de próstata se apresentam assintomáticos. E essa é a justificativa para a gente fazer um rastreio oportuno, ou trazendo em miúdos, ou em palavras mais simples, fazer a prevenção. Então, essa situação em que o homem não tem sintoma e apresenta uma doença é uma situação muito particular na medicina, como várias outras coisas, como acontece, por exemplo, na mama, né, no colo de útero, que a senhora tão bem conhece. Então, todas essas condições acabam levando a gente por necessidade de um rastreamento oportuno. E que conceito é esse do rastreamento oportuno? Hoje em dia, a gente entende que a gente precisa estudar e precisa refinar e pesquisar aquele paciente que tem os fatores de risco relacionados ao câncer. Isso é uma etapa fundamental. Claro, uma vez o paciente no consultório com desejo de tratamento, desejo de cuidar da saúde, e estando numa faixa etária que eu vou citar mais à frente, que é a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, iniciar o rastreio. Mas se o paciente apresenta fatores de risco, ou se o paciente apresenta qualquer outra condição que necessite de um rastreamento antes mesmo do tempo, isso é o critério do rastreamento oportuno. Então, uma mensagem importante que eu gosto de deixar é que o câncer de próstata precisa ser pesquisado antes que ele apareça. Porque 90% das vezes a pessoa está com câncer e não tem sintoma. Quando tem sintoma, muitas das vezes o paciente está fora da janela terapêutica. O que é isso? Quando a gente faz aquele diagnóstico do paciente que já tem sintomas referentes ao câncer, são aqueles pacientes que já não estão dentro daquela situação que a gente pode fazer um tratamento com a intenção de curá-lo.
a gente vai discutir paliação, que há muita, as etapas de tratamento no câncer de próstata, mesmo no câncer avançado. E falando melhor, falando mais simples, mesmo naquele câncer que tem metástase, é o diagnóstico, aquele câncer que está localmente avançado, a gente tem várias etapas de tratamento, mas quando o paciente apresenta sintoma, muitas das vezes ele já está dentro desse universo de paciente que a gente não consegue oferecer tratamento com intenção de curar. Então, é importante fazer o rastreamento. E como se faz esse rastreamento do câncer de próstata? Volto aos fatores de risco. O câncer de próstata é uma doença que tem fatores de riscos bem estabelecidos, que são a raça negra, a histórico familiar e a obesidade. Então, esses são os fatores de risco. Então, aquele homem que tem histórico de pai e irmãos com câncer de próstata, aquele homem que é afrodescendente, aquele homem que tem uma obesidade importante, são os pacientes especiais. São os pacientes que chegam ao consultório e já são colocados uma luz amarela neles. Então, são aqueles pacientes que precisam ser rastreados de forma precoce. E como é que é feito esse rastreamento precoce? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, os pacientes que têm fatores de risco têm que ser rastreados a partir dos 45 anos de idade. Pacientes sem fatores de risco devem ser rastreados a partir dos 50 anos de idade. E como é que é feito esse rastreio na prática? Muito importante discutir isso, né, doutora? Porque esse talvez seja o maior estigma quando a gente fala de câncer de próstata, né? O temido e famigerado toque retal. O que eu gosto de falar para os pacientes, e isso a gente sempre discute isso e temos trabalho sobre isso, mas qual que é o fundamento da história toda? Eu sempre gosto de falar, o senhor vai ao cardiologista, ele ausculta o coração. O senhor vai ao pneumologista, ele ausculta o pulmão. O senhor vai ao gastro, ele examina o abdômen. A sua esposa vai ao ginecologista, é examinado fazendo um exame especular, detalhe que é um exame mais chato do que o nosso exame do toque retal. E o toque retal, bem feito, ele consegue ser feito entre 4 e 8 segundos. Isso é trabalho. Isso é medicina baseada em evidência. Então, com uma pessoa experimentada, ela consegue fazer um bom exame digital da próstata entre 4 e 8 segundos. Eu acho que isso custa muito pouco para a gente discutir uma doença tão grave quanto o câncer. Eu coloco isso na balança para os pacientes. Então, vale a pena a gente se encher de enigma, de masculinidade tóxica, daqueles conceitos de um exame físico tão importante que dura 4 a 8 segundos. Na minha humilde opinião, doutor, eu acho que não vale. Eu acho que a gente precisa tirar esse conceito de que o toque retal é uma coisa desmasculinizante, estigmatizada. Isso você vai a qualquer médico e a nossa propedêutica fala que a gente precisa fazer história, exame físico e exames complementares. E a clínica é soberana. Então, se os exames, todos os pacientes estiverem normal e o exame de toque me mostrar que tem um nódulo, aquele meu exame é soberano a qualquer exame complementar. Então, a gente da urologia, da medicina de forma geral, não é diferente nisso. Então, eu sempre falo para os pacientes, rastreio de câncer de próstata é feito através da história, do exame físico e do PSA. Essa é a tríade básica. Esse é feito rastreio. O diagnóstico do problema é feito através da biópsia de próstata. Então, aquele paciente, aquela pessoa que chega no consultório falando que fez PSA e está normal, tem 10 anos que faz PSA e está normal e que nunca teve nada. Esse paciente está fazendo um rastreamento incorreto. Aquele paciente que chegou e falou, não, doutor, meu pai teve câncer de próstata, mas meu PSA é normal, tem 10 anos. Esse paciente não foi bem rastreado. É um paciente que tem histórico familiar positivo, é um paciente que tem que ser bem rastreado com esses exames que eu falei há pouco. Claro, a gente vai lançar a mão e a gente tem tecnologia hoje para fazer um ultrassom, que é ecografia, um exame conhecido, barato, de fácil execução. E claro que a gente tem outros exames que refinam isso, por exemplo, a ressonância magnética é um exame que ajuda muita gente, ajuda a gente a entender áreas que o exame físico não consegue chegar. Então, regiões da próstata que o toque não é tão efetivo, a ressonância magnética traz esse dado na imagem, mas eu sempre reforço. O diagnóstico de câncer de próstata é feito através da biópsia, não é através de PSA, não é através de exame de toque, não é através de história. A gente precisa tirar um pedacinho lá da próstata
e mandar para a análise do colega patologista. Só assim é feito o diagnóstico. Então, o que eu gosto de falar também para os pacientes? Antes desse momento, a gente pode trabalhar várias ansiedades, várias preocupações, mas sem a gente ter o resultado da biópsia, não existe câncer de próstata. Então, tem paciente que tem histórico familiar positivo, PSA alterado, toque suspeito, faz a biópsia com fusão de imagem, que é a forma mais moderna que a gente tem que fazer hoje em dia, que a gente consegue fazer em Brasília, e a biópsia vem negativa, ou seja, o paciente está dentro daqueles 85% dos pacientes que tinham causas benignas de aumento de PSA e etc. Então, é importante a gente ter esse conceito e falar isso para os pacientes, porque às vezes um paciente chega louco no consultório porque um PSA deu alterado e a gente precisa sentar com ele e falar, calma, é nossa função, né? A gente precisa acalentar também, não é só operar. Então, a gente precisa falar, calma, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E assim a gente chega ao diagnóstico de câncer de próstata. Como várias outras doenças, o diagnóstico de câncer de próstata a gente classifica. Então, sendo bem simplório, sendo bem claro na informação, câncer de próstata a gente classifica entre um câncer de próstata de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. É mais ou menos assim que a gente vai basear a forma de a gente tratar a pessoa. O câncer de próstata existe um tratamento bastante diverso e bastante importante e com intenção curativa e com os dados de sobrevida global bem importantes, né? A gente tem duas formas de tratar o câncer de próstata com intenção de curar o paciente, que é com a radioterapia e suas variações e através da cirurgia. O tratamento cirúrgico do câncer de próstata, ele atinge taxas de cura superiores a 90%, com taxa de sobrevida global maior que 5 anos, também maiores do que 90%. O que significa isso? Significa que, uma vez que a gente faz o diagnóstico e o paciente tem uma doença de baixo grau, ou seja, uma doença inicial, ele tem 90% de chance de ficar completamente curado do problema com essas duas opções terapêuticas que eu falei, que é a cirurgia ou a radioterapia e suas variações. Como é que é isso? Quem vai ser operado, quem vai fazer radioterapia, existe fundamento teórico para isso também. A radioterapia, hoje em dia, a gente discute com o paciente como modal terapêutico, mas a gente gosta de reservar nos pacientes que têm múltiplas comorbidades, ou seja, têm muitas doenças, ou naqueles pacientes que têm um risco cirúrgico muito alto para o procedimento. Por que é o fundamento? Qual que é o fundamento teórico disso? A radioterapia e suas variações são procedimentos que vão fazer um processo ali local com a próstata, mas vão manter a glândula. Então, vai ser aquele paciente que vai precisar ser seguido e rastreado de forma bastante intensiva durante a vida inteira. E quando a gente joga isso para aquele paciente que tem a perspectiva de vida mais curta, seja por grandes comorbidades, principalmente cardiorrespiratórias e tudo, ou limitações físicas, a gente vai trazer o paciente para um cenário que ele pode ter outros problemas de saúde que o levem à morte a despeito do câncer. Os pacientes jovens, com boa saúde e que eventualmente não têm grandes comorbidades, a cirurgia se mostra benéfica porque a gente consegue fazer um tratamento em que a pessoa vai ter uma expectativa de vida, vai entrar dentro da sua curva de expectativa de vida normal, com poucas preocupações referentes ao cuidado e segmento da próstata. É mais ou menos por aí. Mas eu sei, você me falou do paciente ideal, né? Do paciente de baixo risco. A gente tem um paciente de risco intermediário e um paciente de risco alto. Como é que você trata esse paciente? Esses pacientes, claro, cada caso é um caso, precisa ser discutido em seus detalhes, mas eles normalmente são pacientes que precisam de um tratamento multimodal. São pacientes que vão precisar da radioterapia mais um hormônio, são aqueles pacientes que vão precisar de cirurgia mais radioterapia, são aqueles pacientes que vão precisar de cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. Claro, a gente não consegue, e a medicina de precisão fala isso para a gente precisa individualizar o tratamento específico para cada paciente, mas de forma geral é isso que a gente faz com grande parte dos pacientes nessa situação. Mas não para por aí, porque a gente também sabe que tem aqueles pacientes que têm câncer de próstata e vão ter doenças metastáticas, né? Ou seja, vão ter aqueles pacientes que vão ter a doença já em níveis avançados.
a gente tem tratamento para isso também. O câncer de próstata é uma doença que ela gosta de dar muita metástase para o esqueleto axial. O que é isso? Para osso. Então, para os ossos centrais. Então, crânio, coluna, costela, quadril. Então, uma vez que a gente faz o diagnóstico do paciente e ele se estabelece dentro do diagnóstico avançado, a gente precisa estadiar ele para ver se não tem a lesão de fato fora do sítio principal, que é a próstata. Mesmo diante desse cenário, como eu falei lá no começo da minha fala, doutor, a gente tem cenários de tratamento bem estabelecidos, né? Hoje em dia, o futuro do câncer de próstata está em a gente detectar molecularmente qual que é aquele paciente que vai ter melhor ou pior prognóstico. O futuro do câncer de próstata, tá? Uma coisa que vocês da gineco, da mastro conhecem tão bem, é o gene, por exemplo, do BRCA. A gente sabe que o BRCA, para a gente da próstata, BRCA1, ele tem uma relação com o pior prognóstico. Então, o futuro do câncer de próstata está nessa medicina molecular, em que a gente vai conseguir identificar, através daquela biópsia que é feita lá inicialmente, quais que são os pacientes de mais piores prognósticos. Claro, a gente não vai conseguir discutir uma prostatectomia preventiva, talvez um dia a gente consiga, mas a gente vai conseguir identificar lá naquela biópsia lá atrás quais são os pacientes que vão ser hormônio dependentes, hormônios resistentes. Então, a medicina molecular e o câncer de próstata, a gente já consegue fazer essa avaliação. Só faço um último comentário em referente ao tratamento. O câncer de próstata é uma doença tão diversa, doutora, que a gente, hoje em dia, tem uma forma de tratar que a gente chama active surveillance, ou seja, uma vigilância ativa. A gente vai ter aquele paciente que vai ter uma doença de muito, muito baixo risco. O que significa isso? Vai ter aquele paciente que provavelmente vai ter outros problemas de saúde em que o câncer de próstata não vai trazer grandes problemas. Nesses pacientes, a gente tem um conceito que é o double time, ou seja, aquele paciente que a gente vai estudar, que vai entender quanto tempo o tumor leva para duplicar, que pode levar até 10 anos. Então, é possível, em alguns pacientes muito bem selecionados, a gente fazer uma vigilância, ou seja, acompanhando o PSA, eventualmente fazer uma biópsia de novo, porque aquele paciente foi identificado como câncer, mas tem uma doença que não vai trazer grandes problemas para ele ao longo da vida. Mais ou menos por aí, doutor. Eu espero ter feito um compilado e estou à disposição para perguntas da senhora ou de qualquer outra pergunta que surja. Excelente, doutor Ocey. É impressionante, né, o tanto que o estigma ainda ele está presente, né, em pleno ano de 2022. Assim como também eu sou ginecologista de formação, e é impressionante, mesmo com todas essas tecnologias, voltamos sempre para a medicina estudada há tantos anos, que é a clínica é soberana, né? Então, as pessoas elas precisam, né, doutor Ocey, entender da importância que o exame clínico tem no diagnóstico e para sinalizar algumas doenças para a gente. Eu sempre falo muito isso, porque eu vejo que com tanta tecnologia, o senhor aí é especialista na parte robótica, mas o tanto que essa parte clínica é que subsidia o seu tratamento robótico lá na frente, que você possa intervir dessa forma. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre conversando sobre esse tema de prevenção. Precisamos mudar isso, né? Porque tratar doença é muito mais difícil do que é muito mais fácil você prevenir do que tratar a doença, né? Acho que isso é o que vem, o que nós vemos, estamos tentando resgatar isso nas pessoas. Mas realmente acho que o Novembro Azul ele vem com essa importância, né, da gente conversar, de tirar esse estigma de que o toque ele é um exame que ele vai mexer na sexualidade, na masculinidade do homem, né? Isso ainda é muito discutido, a gente escuta isso ainda muito. Mas é nesses temas e nessas horas que a gente pode
trazer as informações para que cheguem a essas pessoas, cheguem a esses homens da importância desses exames, principalmente do exame físico, né, doutor Ocei? Uma dúvida, e que muitas vezes a gente escuta muito, o tratamento no SUS, o homem, ele consegue fazer esse segmento, ele consegue ter acesso ao urologista pelo SUS, doutor Sei? Perfeitamente, doutora, perfeitamente. O acesso ao urologista e toda essa cadeia de tratamento já é bem estabelecido no SUS, tá? Na Secretaria de Saúde em Brasília, a gente consegue fazer todas essas etapas do tratamento, tá? Claro, a gente tem as dificuldades intrínsecas ao nosso sistema único de saúde, né? Mas é possível, tá? Inclusive, em Brasília, a gente ainda não consegue fazer o tratamento robótico pelo SUS, não tem nenhum console disponível ainda na nossa Secretaria de Saúde. No entanto, há consoles disponíveis para o tratamento cirúrgico via robótica em outros estados, né? São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, todos esses locais há um console robótico disponível para fazer esse tratamento cirúrgico do ponto de vista urológico, né? Mas todo o tratamento e as medicações são disponíveis pelo SUS. Claro, a gente tem uma medicação, outra do ponto de vista oncológico, né? Que está em processo de liberação, mas o tratamento é possível, sim, pelo SUS, de forma global, tá? Desde paciente com diagnóstico de uma doença de muito baixo risco, que eu falei há pouco, que é o paciente que vai ser vigilante, até passando pelo paciente que vai precisar de tratamento cirúrgico, da forma aberta, da forma minimamente invasiva, né? A laparoscopia é feita na nossa Secretaria de Saúde, até o tratamento complexo das condições de paciente com doença avançada, doença sistêmica. Excelente, doutor Ocei. É importante, né, a gente estar ressaltando que o SUS ele está disponível para o acesso do homem, para que ele faça esse exame. É muito importante que essa informação chegue, porque ainda temos essa dificuldade de que o homem ele consiga ser atendido no SUS. Eu vejo ainda muito esses questionamentos em relação ao acesso, principalmente porque nós, mulheres, como o senhor anteriormente falou, nós temos já somos doutrinadas, né, doutor Ocei, a procurarmos o médico já desde praticamente a adolescência. Então, é comum termos uma história médica desde o início da nossa adolescência até a nossa quinta década, quarta década de vida. E isso faz parte de uma rotina na vida da mulher, diferente da rotina do homem, aonde ele realmente deixa para ir ao médico quando as doenças aparecem. E como todo câncer, a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente diagnosticar o câncer, a chance de cura é muito mais alta, né, doutor C? Isso ainda é a nossa maior, onde nós temos uma janela maior de tratamento, né? Quanto mais tempo vai se passando, maior é essa dificuldade em relação à questão do tratamento, o prognóstico já normalmente muda um pouco, não sei se é assim no câncer de próstata, mas não deve ser muito diferente dos outros cânceres, né? Que a gente sabe que quanto mais tempo a doença está ali e aquilo vai crescendo, isso faz com que o tratamento mude, né? O prognóstico também mude. Eu gostaria de agradecer, doutor Ocei, a presença do senhor, o carinho do senhor vir aqui falar com a gente de um tema tão relevante e agradecer em nome do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Acho que esse é o primeiro encontro de muitos. Colocamos aqui o Conselho à disposição, muito importante. O nosso objetivo é colocar mesmo
o Novembro Azul, o câncer de próstata, que seja um tema frequente nas nossas conversas, para que a gente faça quanto mais diagnósticos precoces para a gente evitar uma doença que ninguém gosta de ter como resultado um câncer, né, doutor Ocey? Então, eu agradeço e gostaria que o senhor, antes da gente encerrar, finalizasse, dissesse alguma palavra, o que o senhor poderia trazer como mensagem final para quem estiver aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, doutora. Obrigado pelas palavras. Eu estou sempre à disposição, tá? Estando aí, não estando aí, eu estou sempre à disposição. Isso aqui é um canal, um caminho que facilita muitas coisas. A gente consegue se conectar em horários diferentes, em lugares tão distantes. Então, isso já mostra o tanto que é importante a gente conversar e se falar. Recado que eu sempre gosto de deixar no Novembro Azul, que o cuidado com a saúde não é um cuidado só para quem veste azul, só em novembro. O cuidado nosso masculino tem que ser um cuidado o ano inteiro, né? Nosso cuidado da saúde tem que ser um cuidado, doutora, desde a época que a gente é uma criança lá e está discutindo com a pediatra se a gente vai tratar ou não a fimose do nosso filho, né? O cuidado com a saúde masculina é um cuidado que tem que ser feito com a criança na primeira infância, por exemplo, em que até os 5 anos de idade nós homens temos mais infecção urinária que vocês mulheres. Nosso cuidado tem que ser durante o desenvolvimento da adolescência, em que ocorre tanto alteração hormonal e muitas das vezes os meninos passam por essa fase da vida sem consultar com nenhum médico. Os cuidados têm que ser feitos, doutora, durante a fase produtiva, né? A gente não é o objetivo de hoje, mas o câncer de testículo é um câncer que ocorre entre os 20 aos 40 anos de idade. Então, na fase produtiva. E não causa nada. O câncer de testículo é uma massa testicular indolor. E os cuidados na melhor idade, como a gente discutiu, uma doença importante, que é o câncer de próstata. Por que dessa minha fala? Cuidado com a gente, homem, tem que ser um cuidado global. A gente precisa cuidar da nossa saúde sempre, desde quando a gente é bebê do sexo masculino. Só assim a gente vai conseguir tentar chegar no brilhantismo, em 1/10 do brilhantismo que vocês mulheres têm, de ser tão cuidadosas, de serem tão belas, de cuidar tanto de vocês e ganharem muito por isso. Não é à toa que vocês são mais inteligentes do que nós. Então, a gente precisa se cuidar sempre, em todos os momentos da vida, não só em novembro, não só depois dos 40 anos de idade. Esse é o recado. Obrigado, doutor Ocey, muito gentil da sua parte. E, assim, eu acho que fica aqui o convite para que o homem que estiver aí, ou o homem que não estiver aqui conosco, mas que essa mensagem chegue e que ele faça parte, né, doutor Ocey? Que ele venha compartilhar com a gente do que é o cuidado da saúde, do cuidado da saúde do homem, do cuidado da saúde da mulher, porque o nosso objetivo é sempre a excelência. Muitíssimo obrigado, doutor Ocey, gratidão pela noite de hoje, um grande abraço, a disponibilidade do senhor hoje foi sensacional, muitíssimo obrigado e até um próximo encontro. Certo. Gratidão. Tchau. Hello. Oi, entrei só para encerrar mesmo, doutor. Bem encerrado.